Bom dia, Nutri Pelissari. Ganhou aí, ó. A primeira a entrar, Fernanda. Renata Guerra Ribas, seja bem-vinda, querida. Elida Gonçalves, vamos lá. Tatinha, muito bom ver você por aqui. Espero que esteja tudo ok com sua família. Fê Borges. É isso aí, pessoal. Hoje, 27 de abril, estamos no 25º dia. Caramba, já fazem... Deixa eu parar aqui o som. A música E Vamos à Luta, de Gonzaguinha. 25 dias que estamos acordando às 5h10. Olha aí, se não serviu de nada, que pelo menos serviu pra gente acordar mais cedo, né? Brincadeira. Então, hoje o tema da conversa de hoje é algo que é muito comum no nosso cérebro reptiliano, né? Desde quando a gente entende por gente, que é a luta ou fuga, né? Quantas situações nós temos que lutar diante das dificuldades, né? Diversas. Porque a gente sabe, né? Cada um tem seus desafios, tem suas proposições. E muitas vezes a gente acaba sendo um mau lutador em diversas áreas. E se a gente parar para pensar, por exemplo, que é só luta ou fuga, o que é que eu devo fazer, as coisas vão facilitar bastante. Por exemplo, a gente gosta de dar alguns exemplos comuns, né? Então, comer um brigadeiro, né? Se não faz parte do seu propósito. E aí, lutar ou fugir, né? E aí você fica luta ou fuga, aí você decide. Se você lutar e não comer, beleza. Se você comer, aí o que é que acontece? Aí às vezes você até, já que eu perdi, então eu vou perder mais ainda. E aí você acaba comendo 1, 2, 3, 4, 5. Aí você não perde mesmo, você perde de goleada. Então a vida muitas vezes impõe essa situação de luta ou fuga. Se você pegar vários exemplos da sua vida, principalmente os exemplos em que você se orgulha, né? Você vai ver um caminho de muita luta, de muito mais luta do que de fuga, né? Então, a gente precisa se concentrar nessa luta. Por exemplo, agora que a gente está com a pandemia do coronavírus, é normal que as pessoas fiquem com medo, fiquem ansiosas, fiquem, sei lá, um monte de coisa. Mas, na verdade, o que é que a gente precisa fazer no momento, no agora, né? Sem se preocupar com aquilo que vem lá na frente, o nome disso é ansiedade, e não se preocupar com aquilo que está lá atrás, o nome disso é depressão. Então, e agora? O que é que a gente faz? Não, agora a gente luta contra quem? Luta contra o coronavírus. Como é que a gente luta contra o coronavírus? Quais são as armas? Então a gente já sabe, higienização, distanciamento social, se por acaso tem uso de máscara, né? Tudo, medidas protetoras, né? E se por acaso tiver a doença, você ainda tem uma série de tratamentos, né? Graças a Deus, tem uma série de tratamentos. E aí a gente já pensa na derrota, né? Ao invés da gente pensar, não, peraí, eu tenho as armas, eu vou lutar, né? E você continua lutando, você já pensa, eita, caramba, se eu ficar internado na UTI, vai faltar respirador, eu vou morrer. Você já pensa desse jeito. Você não pensa nem tipo assim, peraí, primeiro eu posso lutar em ter ou não ter o coronavírus, né? Depois que eu tiver o coronavírus, eu também posso estar mais frequentemente no grupo de não ter complicações. Até porque 85%, aproximadamente 85% dos casos são leves. Então, por que você vai pensar no pior? Ah, porque eu sou grupo de risco. Aí você vai ter um cuidado redobrado. Quando você realmente decide lutar com as melhores armas, o seu resultado, ele sem dúvida alguma, ele é bem maior. E existem algumas frases sobre o assunto que eu queria passar para vocês. Por exemplo, tem uma frase do Paulo Coelho, né? Assim como o lutador, o guerreiro da luz conhece sua imensa força e jamais luta com quem não merece a honra do combate. Uma frase bonita, e a gente trava diversas lutas, e a principal luta, como a gente já falou, o principal inimigo não é o presidente da República, não é o do Congresso, nem é o ex-juiz, nem é o governador, nem é o prefeito. A principal luta que a gente tem é contra nós mesmos
E aí a gente tem a frase de Carlos Drummond de Andrade, que é: só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo. Se a gente decidir começar o dia, começar a semana lutando contra os nossos defeitos, contra as nossas circunstâncias, aí há grande chance de a gente ter uma vitória em vários aspectos de nossa vida. Sêneca também dizia, né, que viver significa lutar. Então, essa questão da luta, ela está muito ligada até à nossa própria vida. Antigamente, os nossos ancestrais, para que a gente chegasse na evolução de hoje, eles certamente tiveram que lutar entre si, contra, sei lá, tantas coisas, tantos na pré-história aí, tantos bichos aí, tantas situações. Então, a vida é um caminho repleto por lutas. A gente precisa tá bem preparado para essas lutas e ter esse autoconhecimento. Quando a gente tem um autoconhecimento e sabe do nosso potencial, há uma grande chance de a gente conseguir, né, uma vitória diante dessa luta. Para tudo, para o que você quiser. Ah, mas eu quero lutar, vamos lá, eu não consigo dormir. Vamos falar dos hábitos de vida. Eu não consigo dormir. Como é que eu faço para lutar, para conseguir dormir de maneira adequada? Então, a gente já falou, né? A5C. O alinhamento, né, o clareza do que quer, caminho, caminhada, consistência e conquista. Então, se é o sono, né, o problema é o sono. Não, o problema é o sono, então eu vou fazer o seguinte: vamos lutar contra o sono. Primeiro, melhorar os hábitos de higiene do sono, né? Procurar dormir mais cedo. Fazer atividade física também ajuda. Deixar os eletrônicos. E aí você vai ter uma série de coisas que você pode lutar com as suas próprias armas. Não resolveu. Existem medicamentos fitoterápicos, existem hormônios, para depois chegar no medicamento controlado. O que é que a maioria das pessoas, infelizmente, fazem? Querem um atalho. Opa, deixa eu voltar aqui. Querem um atalho. As pessoas querem ir direto na medicação controlada. E aí você acaba perdendo toda essa estratégia de luta. Eu não sei se você venceu, até porque nessas circunstâncias a pessoa fica muito tempo, né, com a questão do remédio controlado e muitas vezes só aumenta a dose. Isso vai ser ruim lá na frente. Vamos falar então agora dos outros hábitos, né? A alimentação. Então você vai ter, desde primeiro que todo mundo sabe que é comida de verdade, que não é comida de verdade, né? Então se a gente só comer comida de verdade, já é um grande passo que a gente dá. Evitar também os alimentos que são industrializados, isso também a gente já sabe, mas o que é que acontece? Onde é que é a luta? A luta não é na cabeça, nesse exato momento, para você definir o que é que você vai fazer. A luta é quando você está diante da porcaria e aí você fica, né? Luta ou foge, né? Luta ou fuga. E muitas vezes você não luta, você foge e se entrega a essas porcarias, né? A essas coisas. Então, você também vai ter outras situações, onde você pode até lutar lá na frente, pedir um auxílio de um nutricionista e também até algumas medicações podem ser utilizadas como fitoterápicos para emagrecer. Então, existe toda uma luta. Aí, o que é que a pessoa quer? A pessoa quer ir lá no fitoterápico, lá no remédio para emagrecer. E é tudo, pessoal, tudo. Todos os hábitos vão ser assim. Gerenciamento do estresse. É você quem decide se vai se estressar ou não, entendeu? Se você decide que não vai se estressar, pode cair o que for. Você vai saber que isso aí vai ser uma briga de você contra você mesmo. Se você optar por vencer, por lutar contra si mesmo, há uma enorme chance de todos esses hábitos, e aliás, não só em relação aos hábitos de vida, mas em vários aspectos da sua vida, você vai conseguir literalmente passar por cima. E aí a grande pergunta: qual é a luta de hoje? Quais são as atitudes que você vai poder passar por cima disso, né? Tati está dizendo aqui, ó, a minha principal luta é o gerenciamento do estresse. Pois é, aí assim, em particular, eu acho interessante porque eu posso dizer, né, tem poucas pessoas, também ninguém vai saber, e assim, é interessante porque no momento mais crítico, o estresse, ele muitas vezes ele é importante. Não é que você não precise do estresse. A grande questão é como que você vai reagir ao estresse. Eu vou falar de um caso bem ilustrativo, né?
que foi uma paciente, eu acho que eu até já comentei, que foi uma paciente que chegava para mim toda vez com a barriga mais escurecida e disse que tinha isso na gravidez dela, na última gravidez. Mandou foto e beleza, tranquilo. Foi estranho demais. E na gravidez, ela estava grávida de novo, ela começou a aparecer essas situações roxas. E ela estranhava, né? Associada a isso, ela tinha, se eu não me engano, um quadro de trombofilia, e a gente achava que o bebê não estava crescendo bem, mas ela sempre ficou desconfiada dessa manchinha roxa. Até que um determinado dia, essa manchinha, ela cismou e alguma coisa fez que ela teve alteração no Doppler, e aí a gente teve que interromper. Ao interromper, a gente encontrou uma placenta crescendo para fora do útero, que a gente chama placenta percreta. E essa placenta ela já estava sangrando. Ou seja, o estresse que ela teve durante a gravidez, de pensar que aquela manchinha fazia sentido, realmente fazia sentido. A gente não tem descrição na literatura científica tradicional de que você pode dar o diagnóstico dessa placenta percreta através dessas manchas na pele. Mas certamente era isso que acontecia, e graças ao estresse dela perceber isso, a gente conseguiu linkar com o diagnóstico. E o que é interessante é que na cirurgia dela poderia ter sido retirado o útero por conta da placenta, mas nós decidimos lutar e foi um resultado muito bom diante de uma pessoa que inclusive diz que tem um mau gerenciamento do estresse. Se a gente tem um mau gerenciamento do estresse, pessoas ao nosso redor que têm um melhor gerenciamento do estresse podem nos ajudar. Tudo é questão de ambiente. Se você tem um ambiente estressogênico, você vai se estressar. Portanto, crie os seus ambientes de maior calma. Por exemplo, estar aqui conversando com vocês, por mais que pode se comparar a um tipo de estresse que não, mas eu tenho que falar alguma coisa, eu preciso desenvolver, etc e tal. Mas para mim não é um ambiente estressogênico. Para mim é um ambiente de calma, poder compartilhar algumas situações com você. E essa mesma pessoa que teve um ambiente de estresse assim, absurdo, teve um resultado fantástico na sua gravidez, né? Foi fantástico. Eu me lembro até hoje, um cirurgião que opera comigo, ele muito mais experiente do que eu, disse, tira o útero, eu disse, não, peraí, vamos com calma, e de repente, eu acredito muito que Deus até ajudou nesse momento, deixando tudo mais tranquilo, e no final das contas deu tudo certo. Então é esse corpo estressogênico que a gente também consegue resultados maravilhosos. O que é que você tem que fazer? Lutar. Aí eu não sei, Tati, se no teu caso, qual é exatamente o teu problema. O que eu sei é que chegam muitos profissionais lá no meu consultório que é assim, eu não gosto do meu trabalho, chega médico, chega enfermeiro, chega bancário, todo mundo, advogado, até que teve um dia que chegou um juiz, e o juiz chegou e disse, eu também não gosto do meu trabalho. Não, peraí, até o juiz não gosta do trabalho, disse, caramba, você lutou tanto para essa carreira, etc e tal, e está infeliz. Mas é isso mesmo, você tem situações em que a pessoa tem suas circunstâncias, seus desejos, e a gente não sabe exatamente o que tem no outro. Cabe a gente ouvir, aceitar e entender essas pessoas. Mas é isso. Deixa eu ver quem mais, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Hoje, como a gente está agora no 25º dia do desafio, é simples, é luta ou fuga. A gente está preparando aí nos, acho que 5 dias, né? Isso, são 5 dias finais do desafio, ou seja, essa vai ser a última semana. E a grande pergunta é, hoje, o que é que você vai lutar? Contra quem você vai lutar? O que é que você vai fazer? A gente já falou de muitas coisas ao longo do desafio. Todas as postagens, todos os dias estão lá no meu feed sobre as imagens. Vocês podem ver exatamente o que é que foi abordado. E a gente tem sim as ferramentas para que a gente faça um dia incrível, para que a gente continue lutando e que chegue ao objetivo. São 5 dias, pessoal, que está faltando para a gente concluir o desafio. Espero que vocês continuem lutando. E é isso. Hoje a live é curta, é simples, mas não deixa de ser importante. Então, decida por vencer, decida por lutar, não fuja de suas responsabilidades, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.